Boa tarde, quinto ano. Vamos para a nossa aula de português, hoje falando sobre o novo gênero textual, que é o cartaz. E dentro desses textos que nós viemos estudando desde o começo do ano, a gente vai falar também sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá certo? Vamos lá para compartilhar a imagem e a gente começar. Vamos todos lá, página 31 de português, texto e contexto. Considerando nosso papel de sujeitos transformadores em nossas comunidades, na sociedade e no mundo, até o momento, podemos observar que os mais variados gêneros textuais têm a finalidade de informar ao leitor, levá-lo à reflexão, à conscientização e à mudança de comportamentos. Então, os textos, independente do gênero que for, né? Se é uma fábula, se é um texto informativo, se é um texto jornalístico, ele tem uma finalidade, ele tem uma função, um objetivo, né? Que é informar o leitor de alguma coisa, levar o leitor a refletir sobre alguma atitude, conscientizar sobre alguma coisa, tentar mudar os comportamentos, né? Aqueles que não convêm. Em todos os espaços, seja os escolares, seja não escolares, deparamos-nos com textos que chamam a nossa atenção por uma determinada ideia ou ação, que faz parte do interesse de todos. Na maioria desses textos, por meio da sua linguagem, divulgam informações a favor da vida, seja um movimento a favor da conscientização para a preservação do planeta, seja para ações solidárias, seja para ajudar o próximo. Essas ideias persuasivas movimentam a sociedade com um determinado objetivo. Então, quando eu falo de ideias persuasivas, né, são ideias que tentam mostrar, convencer a pessoa de alguma coisa. Claro que a gente está falando aqui em coisas positivas. A seguir, ampliaremos nosso conhecimento acerca dos cartazes, cujos textos fazem parte do nosso cotidiano. Então, vamos no novo gênero, o cartaz. Os cartazes fazem parte do nosso cotidiano e estão espalhados por todos os lugares. Os cartazes são considerados um meio de comunicação eficaz. E os profissionais dessa área, isto é, os publicitários, artistas plásticos, designers, exercem as suas aptidões na busca de atingir o maior público possível com suas produções. Onde podemos encontrá-los? Qual a finalidade dos cartazes? Em quais situações podemos utilizar os cartazes como um importante meio de comunicação? Então, a gente falou ali de alguns profissionais que trabalham com cartazes, né? Os publicitários, artistas plásticos, designers, mas a função do cartaz, igual está ali, busca atingir o maior público possível com suas produções. É um eficaz meio de comunicação. Então, esses cartazes eles podem ser usados pelos mais diversos motivos. Se você for no supermercado aqui mesmo, vai lá no Leal, tem cartazes de promoções de produtos, tem cartazes que indicam onde ficam os tipos de produtos, os próprios cartazes que ficam lá, tem lugar que coloca na beirada da rua para atrair, né, o público. Existem os cartazes de propaganda, né, de alguns produtos, cartazes de avisos, né? Então, esses cartazes, eles podem ser de vários tipos, usados por vários motivos, mas todos têm a intenção de alcançar o público, né? As pessoas, no caso. Onde será que a gente pode encontrar os cartazes? Eu já dei vários exemplos aqui. A finalidade também, e em quais situações podemos utilizar. Na hora da correção, eu vou abrir um espaço para vocês poderem falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Além do que eu já falei. Teorizando. O cartaz tem como uma das suas principais finalidades interagir com o leitor, informando sobre algum evento, persuadi-lo para adquirir um determinado produto ou ainda conscientizá-lo sobre algo. Então, vamos pensar aqui. Na primeira, informar sobre um evento. De repente, vamos supor que a gente voltou a estudar na escola, a tia Ana põe lá do lado de fora da escola um cartaz avisando que no final de semana vai ter nossa festa da roça.
Eu estou informando um evento. Persuadi-lo a adquirir um produto. O Leal colocou um cartaz lá chamativo para mostrar a promoção do Guaraná Antártica. Então, aquele cartaz vai atrair as pessoas para comprarem aquele produto. Ou ainda conscientizar sobre algo. Então, às vezes, tem cartazes, eu vou fazer uma campanha para arrecadar brinquedos para crianças carentes. Então, vou fazer um cartaz para conscientizar as pessoas em ajudarem a participarem daquela ação. Para garantir essa comunicação, o cartaz apresenta alguns elementos fundamentais. Verbo no imperativo, a gente ainda vai estudar os verbos, mas o que seria um verbo no imperativo? O verbo no imperativo são aqueles verbos que dão uma ordem, fazem um pedido. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, façam o dever. O façam é um verbo, está no imperativo. Comprem um caderno novo, está no imperativo. Né? Se eu falar para vocês assim, peguem um lápis, imperativo. Então, normalmente, os cartazes, eles usam esses verbos assim, como se estivesse fazendo um pedido já para a pessoa. Linguagem verbal e não verbal, que a gente vai estudar hoje também, mas a linguagem verbal, ou seja, vai usar palavras. E a não verbal usa a imagem. Então, se eu fizer um cartaz só com coisa escrita, um cartaz grande, sei lá, para vender um condomínio, uma casa, se eu ficar só colocando uma porção de coisa escrita como se fosse um texto, não fica tão atrativo. Agora, se eu colocar a imagem da casa, colocar cores, né, enfeitar com outras imagens, vai atrair o comprador. Então, normalmente o cartaz ele usa tanto palavras, né, o texto em si, como imagens. Texto breve e sugestivo. Não adianta colocar um textão de 20 linhas num cartaz. Se você está passando na rua, você vai parar para ler um cartaz que tem 20 linhas escritas? Muito difícil, né? Então, textos mais curtos. Sugestivo é que atrai, né, a pessoa. Preocupação estética com as letras e as imagens, bem como com a utilização das cores. Então, eles, né, tem que ser um cartaz também bonito. Não adianta eu também encher de imagem, ficar um cartaz confuso. Então, as pessoas que montam os cartazes se preocupam com a letra, que não pode ser pequenininha demais, né? Porque senão as pessoas não conseguem ler. Que tipo de imagem, que cores eu vou colocar para atrair? Será que se eu fizer um cartaz preto e branco vai atrair muito? Ou é melhor eu colocar uma corzinha? Então, todos esses itens são preocupações que se tem quando se produz um cartaz. Exercícios resolvidos. O texto de um cartaz, assim como as propagandas, costuma apresentar uma frase curta, de fácil memorização, o que denominamos de slogan. Então, um cartaz tem uma frasezinha inicial, assim, que chama a atenção, que a pessoa logo, opa, sabe o que é. Então, qual que é o objetivo de um slogan? Então, aí já está a resposta, a letra A, né? Promover a ideia que está sendo divulgada. Então, eles fazem uma frase curtinha para mostrar do que eles estão falando e depois dar mais detalhes embaixo. Exercício de fixação. Para que possamos compreender efetivamente a leitura de um cartaz, é importante que organizemos passos essenciais. Observar a imagem com atenção, analisar o uso dos verbos na frase, no imperativo, aquele que faz um pedido, dá uma ordem, né, uma orientação, e ver se esses verbos estão em destaque. Então, nós temos aí um cartaz, ó, temos a imagem, temos a parte escrita, né? Então, imagem, texto verbal e não verbal. O cartaz é violência psicológica. Não dá para engolir esse choro. Aqui embaixo tem as informações mais do cartaz, né? Alguns sinais de alerta, o que tem que ficar atento para a criança. E aqui, em caso de você saber de alguma violência contra a criança e adolescente, para ligar. E aqui os órgãos
que apoiam essa campanha. Então, muitas vezes, a própria imagem diz muito do cartaz, né? A gente vê por esse quarto, né, alagado, o quanto essa criança está chorando. Aí, junta essa imagem com o que está escrito, a gente descobre o motivo desse cartaz, né? Eu não posso explicar muito, senão eu vou dar a resposta das questões que vêm agora. Compreendendo o texto. Quem é o principal público-alvo do cartaz? Quando eu falo público-alvo, eu sei que todo mundo pode ler, mas o principal alvo é quem? 25. Qual a principal finalidade do cartaz? Então, para que esse cartaz foi feito? Com qual objetivo? 26. Observe como as letras dos verbos no imperativo estão organizadas. Elas estão destacadas em um formato maior do que as outras palavras da frase? Por quê? Então, lembra que eu expliquei aqui que é um verbo no imperativo, né? Faça, compre, venham, né? Vai dando uma ordem, eu vou colocar ordem, mas não é ordem brigando, né? Vai dando fazendo aquele pedido. Então, observem esses verbos do cartaz, vejam, eles estão num formato maior que as outras palavras e por quê? 27. A imagem é um importante recurso na produção dos cartazes para reforçar a mensagem expressa pelo texto. Observando a imagem do texto, é possível a criança engolir o seu choro? 28. A partir da leitura do cartaz, podemos concluir que... Então, depois que leu o cartaz, que entendeu, o que você pode concluir, né? A que conclusão você chega? Ampliando o conhecimento. Aí eu já falei, né, do texto verbal e não verbal, da linguagem, mas vamos rever. Para ampliarmos os nossos conhecimentos acerca da leitura de cartazes, é importante atentarmos às linguagens verbais e não verbais. A linguagem verbal é aquela que utiliza as palavras para comunicar algo. Já a linguagem não verbal é aquela em que não se utiliza das palavras para comunicar algo, mas faz uso de figuras, gestos, objetos e cores para transmitir a mensagem. Então, muitas imagens, fotos, também transmitem mensagem, né? Se você me pegar fazendo assim, você vai entender o que tem que fazer? Tem que fazer silêncio. Então, eu não preciso falar. Às vezes, um gesto, né, mostra o que a gente deve fazer ou não fazer. Leia o cartaz e atente para as linguagens. Então, nós temos outro cartaz aqui, doe sangue, doe amor. Aí, vou deixar vocês lerem o cartaz, tá? Também não vou ficar fazendo tudo mastigadinho para vocês. Então, vocês vão ler esse cartaz de doação de sangue. Depois que lerem esse cartaz, todas as informações, número 29. Com base na leitura do cartaz, marque com um X as afirmações que podem ser feitas em relação ao texto. Então, estou falando as afirmações. Então, mais de uma opção que você vai marcar. Quais as opções que têm a ver com o cartaz? 30. Alguém da sua família poderia ser um doador de sangue? Para ser o doador de sangue, tem alguns itens que está falando no cartaz. Então, leia lá primeiro. 31. Observe a imagem. Então, tá a imagem aí que estava lá no cartaz. No seu ponto de vista, por que o elaborador desse cartaz, né, a pessoa que fez esse cartaz, utilizou a imagem de 2 corações? Aí vai fazer só até aqui. Nós terminamos aqui o nosso exercício. Tá bom? Vai parar nessa pergunta. Não é para fazer você o autor aí embaixo. Só até aqui, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, é só vocês me perguntarem lá no grupo. Façam com atenção, com capricho, frases completas. Eu fico repetindo isso todo dia, até o dia que vocês fizerem realmente. Ainda tem gente colocando frase com letra minúscula. Não tá lendo o que tá fazendo. Lembra que eu já falei também? Volta, lê o que você escreveu. Quando você lê, você tem atenção, você começa a ver as coisas que você fez errado. Então, tentem ouvir o que eu estou falando, tá certo?
Um beijo.